Pode ativar a sua melhor versão. Camila, episódio número 2. Estamos aqui. Eu, você e uma pessoa maravilhosa. Débora Rolim, minha Olinho. parceira, minha amiga. Olha, quanta satisfação estar aqui com vocês, com essas mulheres lindas e maravilhosas. Pode ativar, Débora. O que é o pode ativar? É para você ativar a sua melhor versão em espiritualidade, autocuidado e negócios. Estou aqui com a minha Milotes, minha companheira, minha chaveirinho. E aí, Milotes, como é que você está? Estou bem aqui agora na presença da Débora Rolim, né, para mais um episódio. Nossa, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque são duas mulheres assim incríveis, né? São mulheres que me inspiram também, porque como são três pilares aqui, eu também quero aprender. Uau! Crescer e contribuir. Estamos aqui para isso, né? Crescer e contribuir. Crescer como seres humanos, como profissionais, como pessoas e contribuir com o próximo através da palavra, através do ensinamento, através de experiências, justamente, né? Porque a gente precisa compartilhar o que a gente já viveu, o que a gente fez, o que a gente fez de errado para você também não fazer de errado também, né? Porque isso é muito importante. Não é só saber o que fazer, é também entender o que não fazer. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas ficam naquela ânsia, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Ok, você tem que aprender, mas você também tem que saber o que não fazer e para onde não voltar. Faz sentido? Total. Inteligência, aprender com os próprios erros, né? Sabedoria, Aprender com o os erro dos erros outros. Uau, isso é muito importante. Então, Débora, Te apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da tua história, conta um pouquinho quem é a Débora Rolim, por favor. Débora Rolim, uma cearense que foi morar em Goiás, mas já há quase 30 anos no Pará. Então, paraense de coração. Quem vai ao Pará, Amo. parou. Quem Tomou veio- açaí. Ficou. Pará é uma paixão. E quando eu cheguei aqui, cheguei para passar alguns dias e esses dias já são 28 anos, né? E aqui eu construí uma história de trabalho, né? Começou assim, sempre trabalhando e trabalhando e trabalhando, porque eu sempre fui a pessoa do trabalho. Aqui resolvi estudar, casei, separei, casei de novo, Glória. tive uma filha, separei de novo e hoje casei outra vez. Uau, Mas recém-casada. mas agora para sempre. Por quê? Por que eu falo que agora é para sempre? Porque agora existe um entendimento. Agora houve de verdade um entendimento, né? Eu aprendi com os erros, e consegui entender quem é a Débora, consegui entender o que eu vivia buscando e hoje eu me sinto uma mulher muito bem realizada. Tenho um marido incrível, tenho uma filha que eu gerei, que eu sou apaixonada e ganhei mais duas, né? Porque quando ele veio, ele me trouxe duas outras filhas. Então, mãe aí, cuidando aí de três meninas, mulheres lindas e maravilhosas. Teru é o bendito é o fruto, né? Ele é o Coitado bendito quando é o elas fruto. estiverem de TPM. E ele tem que viver isso sempre. E com isso eu fui trilhando uma carreira profissional, uma carreira sólida, sempre trabalhando em grandes empresas, os últimos 20 anos liderando pessoas e até que chegou a esse momento, né? Esse momento aqui de vida, aqui em Belém, conhecendo pessoas maravilhosas e continuo crescendo, né? Continuo estudando, aprendendo, me conhecendo todos os dias. O conhecimento é de suma importância, né? Eu acredito que o conhecimento ele é poder. Então, você precisa se desenvolver, você precisa se descobrir. Qual é o meu propósito? O que de fato Com eu quero? certeza. Porque eu digo por mim também, porque eu tenho 2 graduações. E eu já estava em busca da 3ª graduação. Eu falei, meu Deus, mas mais uma graduação? É porque quando você não tem o autoconhecimento e a tua identidade é fortalecida em Cristo, em quem você é de verdade, quem você nasceu para ser, você fica nessa busca constante por conhecimento, você fica com uma obesidade de informação, que é o que muita gente tem hoje, né? Então, Isso. referente a essa situação, você tem uma graduação, né? E você sempre esteve em busca de conhecimento, tudinho. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse momento. Tá. O que acontece? Eu fui uma pessoa que eu resolvi fazer uma graduação, eu já tinha quase 30 anos. Ao contrário das minhas amigas aqui, eu tenho um pouquinho mais de jornada. E na época que eu terminei o ensino médio, né,
não era obrigatório fazer uma faculdade. A gente conseguia trabalhar de boa. E quando eu resolvi fazer, eu já tinha quase 30 anos. E quando eu fiz, eu queria algo que me ligasse a pessoas. Isso aí começou lá atrás. Fui sempre em busca de conhecimento. Meu negócio era estudar. Na época eu não tinha filho ainda. Eu queria estudar e crescer como profissional. A ideia era essa. E consegui. Depois da graduação, veio pós-graduação, veio o MBA. E trabalhando em empresa grande, eu trabalhei muitos anos no setor automotivo e tive a oportunidade de aprender muito na área de gestão. Mas eu tinha um negócio assim guardado, que era quando eu me aposentasse, eu iria trabalhar com pessoas, exclusivamente com pessoas. Então a Débora só ia trabalhar com desenvolvimento de pessoas só quando se aposentasse. A ideia era essa. Só que eu não sabia que eu já estava sendo direcionada. Porque há mais ou menos uns 5, 6 anos, eu resolvi que tinha algo faltando. Aí foi quando veio esse start, né? A identidade fragilizada. Porque a minha identidade era só trabalho. Na época... A fuga. Trabalho a fuga. Na época, eu com uma filha, a ideia era sozinha, e a ideia era, eu preciso trabalhar, eu preciso prover. Então, eu era a mãe, eu cuidava, eu protegia, eu educava, mas eu não amava. Era uma coisa que eu não sabia fazer, porque eu era a mulher do trabalho. Filha, não chora, eu estou indo para uma reunião, eu estou indo viajar a trabalho. Armadura, né? Armadura. Então, era assim a Débora. E, por acaso, veio o primeiro curso na área... Que não é por acaso. E que não é por acaso, veio o curso na área de inteligência emocional. E aí eu olhei aquele negócio assim com uma certa desconfiança, mas eu falei, eu vou testar. Eu vou ver se esse negócio dá certo. E eu comecei a lançar desafios para mim. Com isso, eu fui identificando a tal identidade. Eu fui identificando aonde que eu me escondia. E tudo começou a mudar. Essa trajetória, aí a busca por conhecimento foi um mergulho não para fora, foi um mergulho para dentro, para conhecer quem era que estava aqui dentro. Quem era aquela mulher que saiu de casa? Por que eu saí de casa e eu não voltava? E eu sentia saudade da família, mas eu não me sentia em lugar nenhum. Eu estava aqui, eu gostava do Pará, mas eu sempre estava com o coração que eu queria estar lá com os meus, mas eu não sabia por quê. E tudo isso vieram as respostas surgindo à medida que eu fiz esse mergulho interior. E com o passar do tempo, a cada episódio, a cada momento, cada descoberta, eu percebia que eu tinha que ir um pouquinho mais fundo e aquilo ia me libertando. Isso ia cada dia mais libertando. E o que eu fiz? Onde eu trabalhava, eu transformei num laboratório, porque tudo que eu aprendia, eu aplicava. Eu aplicava. Só que nesse caminho, aí então eu já tinha conhecido o meu atual esposo, que embarcou junto comigo. Uau. Então nós tivemos um crescimento nessa área em conjunto. E aí foram surgindo alternativas de mais e mais conhecimento interior. E foi quando veio a ideia de montar um negócio. E aí tudo fluiu, né? Aí tudo começou a fluir. Tudo começou a fluir. Eu trabalhando como CLT, trabalhando numa grande empresa, na gestão de uma equipe muito boa, desenvolvendo pessoas. O que eu pensava em fazer lá na frente, eu comecei a fazer. Começou a aplicar. Eu comecei a aplicar, eu comecei a articular aquilo ali, a pôr em prática. E com isso veio a ideia de montar um negócio próprio. Sonho do meu esposo, porque ainda tinha... Lembra que tinha algumas coisas que eram mal resolvidas? Existia um medo de empreender. Crenças limitantes. Enormes. Porque eu venho de uma família onde o meu pai falava assim, um bom emprego é a melhor coisa da sua vida. Ou passe no concurso público. Camila, já escutou isso, Camila? Sempre. Até hoje. A Camila tem mentalidade de concurso público. Quase uma servidora pública. De mentalidade. De mentalidade. Quase. Abre o coração.
Libera essas crenças. Por quê? Porque é o que você vem escutando, é os padrões São os repetitivos padrões. que a gente acaba escutando e que se tornam verdade, né? E viram verdades absolutas. Absolutas. E são verdades tão absolutas que o meu pai falava assim: no dia que eu não puder trabalhar, eu não preciso mais viver. Uau. E ele veio a óbito 60 dias depois que ele foi aposentado. E não tinha qualidade de vida. Ele não tinha tempo de perspectiva. qualidade, Ele não tinha perspectiva alguma de futuro. Era só o trabalho. Então, se eu não posso trabalhar, eu não preciso viver. Era fuga todo o tempo. Mas foi o que ele aprendeu, né? E eu aprendi do mesmo jeito. Eu, em contrapartida, meus irmãos, todos aprendemos do mesmo jeito. Eu acredito muito nesse conhecimento, né? Porque o conhecimento, ele é poder. Libertador, né? É libertador. Eu brinco assim com a Camila, por quê? Porque eu estou investindo nela também. Ela fez agora o método CIS. Então, assim, eu acredito muito no autoconhecimento. Porque Sim. eu vivi também em prática. Eu fui CLT também praticamente a vida toda. Então, eu tinha essa mentalidade de, não, eu preciso, tanto que eu estava estudando para quando eu passei na prova da OAB, que eu sou advogada, estava estudando para concurso público, que eu queria ser delegada. Meu sonho era ser delegada, andar com uma pistola .40 na cintura. Meu sonho era andar com uma pistola .40. E eu estudava para concurso, bati na trave algumas vezes e eu tava, por quê? Porque foi o que eu escutei. Foi que, não, você só vai ser gente, só vai ser pessoas, só vai ser reconhecida se tu passar no concurso público. Então, eu estava estudando para concurso. Só que eu falei, mas não é algo que eu queria. Tanto que estudei para prova. Não completava, não né? completava. Eu não me via, Naquele vamos lá, lugar. eu não me via concursada. Eu respeito muito quem é concursado. Sim. Para falar a verdade, eu acho que ainda tenho assim, bem aqui, um pedacinho aqui que eu queira ser delegada, porque eu quero andar com uma pistola .40. É uma vontade. Tudo Mas bem. quem sabe, a gente não sabe Tá de tudo amanhã, tá certo. tudo certo. A gente não sabe, né, de amanhã. Quem sabe onde eu ando com uma pistola .40. Falei isso 4 vezes, eu acho que é uma vontade ainda interna em mim. Né? Acho que a gente E vai eu trabalhar isso aí. Vamos trabalhar isso. Eu acredito muito nisso, que conhecimento é poder. O medo que você falou é muito importante. As pessoas têm medo de empreender. Eu sempre falo, Sim. o medo, ou ele vai te paralisar, você vai ficar estagnado, Ou ele vai te impulsionar. ou ele vai te impulsionar aí em busca do que você quer. Né? Exatamente. Então não é só saber o que você quer, é também o que você não quer mais para sua vida. Quando você vê que um dia você passou necessidade, um dia Ali eu não quero faltou estar algo, eu mais. não quero mais aquilo para mim, é daqui para frente, eu quero algo melhor, eu não consigo fazer menos, né? Por quê? Porque eu quero mais. Então eu Isso. acredito muito nisso, que esse medo ele pode impulsionar ou te paralisar. Escolhe, tu quer que esse medo te paralise ou te impulsione ser e fazer algo diferente. Ações diferentes, resultados diferentes, não é verdade? Isso. E quando foi a tua virada de chave, Débora, para poder dizer assim, eu vou empreender? Porque tu trabalhou CLT a vida toda. Isso. E como foi essa virada de chave? Eu falei que eu tinha começado esse processo, essa jornada de autoconhecimento junto com o meu esposo. E ele veio do empreendedorismo desde pequeno, de pequenos empreendimentos. Que o marido dela também é advogado. Que também é advogado. Colega. Mas ele não queria advogar, porque ele era do empreendedorismo. E ele, ali naquele momento, um determinado Sangue, a momento, ele veia falou, empreendedora, eu né? quero montar um negócio. E eu não queria, porque eu estava confortável. Era muito cômodo. Eu tinha um bom emprego, um bom salário, uma perspectiva de daí mais alguns poucos tu já era anos. líder ali, eu já né? era líder, eu liderava. Profissionalmente eu estava confortável. E até que ele me convenceu, não, vamos comigo. Você faz para os outros, por que não fazer para nós? Mas aí tinha aquele medinho, né? Porque para os outros, quando dá 6 horas, você vai embora, você fechou a porta da empresa. Se tiver qualquer problema, o problema é do dono. Quando você está empreendendo, se acontecer alguma coisa, qualquer hora do dia, o problema é seu. Mas até que a gente foi, conversou, até que, opa, vamos abrir um negócio. Ah, mas quem vai tocar é ele. E eu continuava aqui na minha zona de conforto. E com aquele pensamento de que no futuro eu ia trabalhar com pessoas. Aí eu comecei a fazer um atendimento aqui, um atendimento ali. Atendimento de quê, Débora? Pode falar. Esqueci de falar para vocês. Por favor. Olha só. Nessa jornada, eu fiz aí algo em torno de uns 15 cursos na área de desenvolvimento de pessoas. E hoje eu tenho formação em Master Coach Integral Sistêmico. Que foi onde nós nos conhecemos. E foi onde nós nos conhecemos. E análise de perfil comportamental.
Então, hoje eu sou uma analista de perfil comportamental e sou Master Coach. E através desse conhecimento, eu desenvolvo, eu busco extrair das pessoas o que elas têm de melhor para elas e para o outro. Potencializar, né? Identificar as limitações, as coisas que paralisam e potencializar o que ela tem de bom. Com isso, eu comecei a fazer um atendimento ou outro ali e tal, até o dia que eu comecei a perceber valores. Quando eu comecei a entender sobre valores, o que são os valores na vida da gente? E eu coloquei a pôr em xeque o que era importante para mim e o que era importante para a empresa onde eu trabalhava. E aí começou a ter um desconforto. E esse desconforto foi crescendo e foi crescendo até o dia que eu decidi. Quantos anos eu de casa vou você sair? estava? 26 anos de CLT, faltando 3 aninhos para eu aposentar. E eu fui lá e pedi demissão. E falei, agora eu vou viver pelas minhas próprias pernas. Foi uma decisão fácil? Não. Mas foi libertador. Então isso mostra que eu estava no caminho certo. Porque quando você toma uma decisão, que essa decisão te traz paz, significa que você está no lugar certo, que você está no caminho certo. Então foi uma decisão muito bem pensada, foi uma decisão estruturada, e acabou acontecendo da melhor forma possível. Eu fiz um trabalho de forma que o time que eu deixei foi assumido por um outro gestor e continua na mesma empresa até hoje. Significa que eu fiz um trabalho de base, que ficou lá, fortalecido. E eu fui empreender junto com meu esposo, dar hoje continuidade. Vocês têm uma loja, qual é o nome da loja? É a Teru Motopeças, que leva o nome dele, que é o Teru. E é uma loja que atende com peças e serviços aqui na região metropolitana de Belém e está se consolidando no mercado. É uma empresa que está em crescimento, em desenvolvimento e, paralelo a isso, eu faço atendimentos na área de desenvolvimento de lideranças em outras empresas. Eu presto esse serviço particular com treinamentos e desenvolvimento de pessoas. Isso me realiza dos dois lados. Então, eu tenho meu negócio junto, eu tenho meu negócio junto com meu esposo e tenho o meu negócio paralelo, onde eu faço que fortaleceu os valores. Que fortaleceu os meus valores, porque quando eu vou para uma empresa e eu começo a desenvolver um trabalho e eu hoje consigo perceber a questão dos valores com muita facilidade, se os valores daquela empresa vão ao encontro do meu, ok, o trabalho continua. Se não vai, a pessoa escolhe, o negócio é deles, o negócio não é meu, então eu não preciso continuar ali. Eu tenho poder de escolha. E aí eu vou e saio. Simples assim. É muito bacana isso, né? Porque assim, nós nos conhecemos no Master Coach, na verdade, na caminhada para desenvolvimento pessoal, fizemos vários cursos juntos. Eu fiz formação em coach com o marido dela, que é uma pessoa maravilhosa, que eu adoro muito, um ser humano assim, ele é muito legal, ele é engraçado. A Débora não gostava de mim. Vale falar que eu não gostava da Pamela. Porque pro meu perfil comportamental, eu sou influente, eu falo muito, mas é meu jeito. Depois que ela estudou perfil comportamental, ela me deu uma chance. Aí ela te conheceu, ela conheceu meus valores, me conheceu como pessoa. Não, mas isso é legal falar, por quê? Porque nós trabalhamos desenvolvendo pessoas. Isso. E assim, você precisa entender que aquela pessoa é lenta. Não, ela não é lenta. O perfil comportamental dela é conforme, é diferente do seu. Então você precisa entender e respeitar o perfil das pessoas. E é isso que a Débora trabalha também. Que nós fizemos uma parceria, nós fizemos agora o primeiro workshop que foi um sucesso, foi maravilhoso, nós fizemos um workshop maravilhoso, que nós juntamos a influente, que eu falo muito, comunicadora, adoro falar, e a conforme dominante também. Ela é dominante, que ela manda, ela gosta de mandar na relação, falo mesmo. Então, assim, nós juntamos isso e fizemos um treinamento muito legal, que é o OPCA, que é o Poder da Comunicação Ativa. O que isso quer dizer? A gente está transbordando o que nós aprendemos ao longo dessa jornada. Porque não é legal. Eu falei que esse ano é o ano de transbordo. Sim. Ano de 2020, eu falei para Débora, nós reunimos em dezembro. Eu falei, Débora, dia 30 de dezembro de 2022, fomos tomar um café.
ela veio no meu salão, Beauty Fest, veio se organizar, porque esse visual dela é justamente a Beauty Fest, né? Belíssima. Então, nós transformamos a vida dela. Esse autoconhecimento dela, o Beauty Fest estava presente. Então, nós comemos um café e nós decidimos ali. Falei, Débora, nós temos muito conhecimento, precisamos transbordar. E veio essa ideia, nós reunimos, assim, foi menos de uma semana, montamos o APCA, marcamos a data, entramos em contato com a equipe do marketing, foi tudo muito rápido e deu certo. Foram mais de 50 pessoas, vendemos todos os ingressos, ainda tinha a lista de espera. Cara, foi muito bom. E com justamente essa demanda, nós temos que fazer outro, que inclusive já tem a data marcada. Já tem data marcada. Dia 21, 22 e 23 de março. Vamos já abrir o carrinho para lançamento, vamos abrir segunda-feira já. Então, assim, vamos crescer e contribuir, porque não adianta termos conhecimento se nós não passarmos, nós não contribuirmos com as pessoas, que tem tudo a ver esse curso, que a gente vai falar justamente isso. Fala sobre espiritualidade, autocuidado e negócios. Então, colocamos isso em prática mais na área empresarial, que eu acho de suma importância. Então, a minha parceira aqui é a Débora também, que precisava falar isso. O OPCA vale falar assim, porque a gente fala, o poder da comunicação ativa. Vocês vão dar técnica de oratória? Não. Técnica de oratória você vai para qualquer cursinho, não desmerecendo ninguém, por favor, não desmerecendo, mas assim, um curso específico de técnica de oratória é uma coisa. O que a gente vai trabalhar? Justamente o que te impede de falar. Tudo na nossa vida, todos os nossos resultados estão baseados no que a gente comunica. E a gente vai abordar exatamente essa forma de comunicar. O que eu estou comunicando para o mundo? O que eu estou comunicando para as pessoas que me rodeiam? De que forma eu estou recebendo a comunicação das pessoas com quem eu lido no dia a dia? E comunicação é venda. Tu só vai vender o teu produto, o teu serviço, se tu se comunicar. E qual é a forma que tu se comunica? Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou vendedora. Todo mundo é vendedor. Da hora que nasceu, se você tá lá e vários bebês na maternidade, você não chora, você não vai ser atendido. Então, comunicação é venda. Nós vendemos a nossa ideia. Quando você quer ir jantar fora com o teu esposo, você tem que convencê-lo de que o restaurante que você escolheu é o melhor. Você quer levar teu filho para a igreja, você tem que convencê-lo, você tem que vender a sua ideia e provar para ele, mostrar, ter argumento de que a sua alternativa, a sua escolha naquele momento é a melhor. Então tudo é comunicação. Então tudo é venda, tudo é comunicação. Então o OPCA vai tratar justamente dessa forma. E mostrar as nuances de que, com uma pessoa, como a Pamela falou, ela é uma pessoa muito comunicadora. Eu já sou bem mais analítica. A forma que eu comunico com ela é de um jeito. A forma que uma pessoa comunica comigo tem que ser diferente da dela, porque senão a gente não se conecta. Eu tenho que entender, antes a gente ouvia muito falar assim, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Agora não é isso, trate as pessoas como ela gostaria de ser tratada. É assim, e a gente quando começa a identificar como a pessoa gosta de ser tratada e age exatamente dessa forma, aí sim a comunicação começa a ser eficiente. A Camila fez o curso OPCA, qual foi o teu feedback? O OPCA, que é o poder da comunicação ativa, né? Ele, como já foi dito aqui, ele não vai te ensinar a vender, né? Ele vai desbloquear ali o porquê que tu não consegue vender, o que é que acontece que tu não consegue vender, que tu não consegue ir ali para rede social, porque hoje tudo é rede social, né? E como é que você vai se vender na rede social hoje? Então, o poder da comunicação ativa, ele mostrou para mim que eu preciso aprender a me comunicar com o meu cliente, né? Tanto na rede social como pessoalmente. Então, isso é muito importante em qualquer área. Isso. Tudo é comunicação. A forma como você se veste, a forma como você está, tudo é comunicação. Então, você precisa se comunicar. Para você pedir algo, você tem que pedir com clareza. Quando você quer que a pessoa faça, que naquele momento você tem que saber pedir, você tem que comunicar. E tem um livro muito bacana que nós indicamos no curso, né, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então fica a dica dessa leitura de suma importância para você saber influenciar os seus clientes e possíveis clientes, né? Exatamente. Show de bola. Vamos falar um pouquinho de autocuidado. Débora, o que é o autocuidado para ti? Porque assim, é sistêmico, né? Sim. Então, o pilar saúde de autocuidado,
que a Débora hoje faz? Autocuidado. A Débora foi aquela pessoa, foi no passado, aquela pessoa que pagava academia e não ia. Hoje, conhece alguém assim? Pois é. Será que você conhece alguém que já começou uma dieta e não foi pra frente? Aquela pessoa que fala assim, não, segunda-feira eu começo. Por que tu não começa hoje, criatura? Pois é, a Débora já foi essa pessoa. Pode começar na sexta-feira a dieta, não tem problema. Qualquer hora, Tem que decidiu, começar. mudou. É. Para de procrastinar. Mas hoje, eu penso que o autocuidado, ele é fundamental. Não só uma atividade física, mas proteger as minhas emoções. É eu perceber o autocuidado, é eu entender as minhas emoções, é físico e emocional. Hoje é o cuidado com o que eu me alimento. E quando eu falo com o que eu me alimento, não só de comida, não só de concreto, mas de palavras, de leituras, de locais que eu frequento. Isso é o autocuidado. É eu respeitar a minha identidade. Lembra que eu falei que eu tinha uma identidade que eu não sabia nem quem eu era? Quando você identifica qual é, quem é você de verdade, qual a sua identidade, o que você veio fazer nesse mundo, você começa a se policiar e fica mais fácil, fica leve. Então, hoje, ir para uma academia não é mais pesado. Hoje, me alimentar com uma comida saudável, deixar de comer alguma coisa doce, abrir mão de um refrigerante, isso não é mais pesado. Isso é natural, é simples. Se tornou um lifestyle, assim, um estilo de vida. Exatamente. Não ficou pesado. Então, uma pessoa chegar aborrecida e eu olhar e falar assim, eu não vou me aborrecer, isso ficou leve. Por quê? Porque eu sei que quem está aborrecido é aquela pessoa. E eu recebo isso se eu quiser ou não. Isso é bíblico, vamos falar na Bíblia. Então, assim, quando alguém chegar contigo, irado, chateado, magoado, a boca fada que o coração tá cheio. Então, não leva pro teu pessoal. Vai ter muita gente que vai querer tirar do sério, muita gente vai querer tirar a tua paz, muita gente vai querer te tirar do controle. Respira fundo, fala assim, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece, cada um tem o resultado que merece. E não pega pra ti, porque tudo é energia. Não pega pra ti. Deixa ele lá zangado e no momento certo, não dê pérolas aos porcos. No momento certo, vocês sentam, conversam e se resolvem. Não fale nada de cabeça quente. Tenha autocontrole, autocuidado, porque isso é inteligência emocional. Isso domínio próprio. Domínio próprio é vida, hein? Vamos lá, Camila. Débora, e de que forma a espiritualidade te ajudou no teu autoconhecimento? Espiritualidade. Olha, esse tema é um tema que hoje me fascina. Por que me fascina a espiritualidade? Porque eu não fui aquela pessoa que tive uma orientação cristã, uma orientação religiosa. Eu não tive... E assim, eu não posso falar aqui que a minha mãe não mostrou. Ela mostrou, mas não foi aquela coisa assim profunda. E pra mim tá tudo certo. Foi passando e o tempo foi passando. Quando eu comecei a questão do autoconhecimento, foi lá que começou a incomodar. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, do coaching integral sistêmico, a gente fala da vida como um conjunto. É um conjunto de pilares. E o primeiro pilar que a gente trabalha é justamente o espiritual. E no pilar espiritual, ele talvez fosse o que eu tinha menor nota. Meu pilar espiritual, eu não era nem a pessoa da missa do domingo. Eu ia quando achava que devia. Eu não tinha compromisso nenhum. Pulava da cama já correndo, me arrumando. Não tinha aquele momento. Não. À noite chegava cansada e caía na cama. Tu não tinha essa conexão não com Deus. Tinha, não existia. Eu ouvia as pessoas falarem assim, não, Deus falou comigo. Eu torcia o nariz. E aí começou a vir, né? E os lugares onde eu comecei a frequentar começaram a surgir. Eu comecei a fazer a frequência. A ambiência, os ambientes que eu comecei a frequentar já eram outros. Algumas coisas que fazia parte da minha rotina já começaram a me incomodar. E aí eu comecei a me aprofundar na questão da espiritualidade. E eu falo que Deus me conduziu para o momento que eu vivo hoje. Por que eu falo que Deus me conduziu? Porque não foi proposital. E aí eu quero aqui fazer um parêntese com relação a propósito. Por que eu falo? Porque a gente fala muito hoje de encontrar o seu propósito de vida. E, na verdade, o meu propósito, ele veio. Ele me encontrou.
Não fui eu. Por isso que eu digo que Deus existe e Ele me conduziu. Nessa minha jornada, eu conheci pessoas muito boas. E num determinado momento surgiu uma oportunidade de fazer uma viagem. E eu tinha 1 ano e meio para decidir, para organizar, para fazer essa viagem, que era para Israel. E por que eu decidi a viagem para Israel? Interessante, vai ser legal, vai ser uma viagem, eu adoro viajar, vai ser bom. Mas a viagem era por um lugar que eu queria conhecer, que eu não conhecia Paris e eu queria conhecer Paris. Então, olha, 2 coisas legais, eu vou fazer uma viagem, vou conhecer Paris. A ideia era essa, não tinha aquela questão formada de que eu vou porque é um conhecimento espiritual, não. E aí as coisas foram acontecendo. Com isso, aí é onde eu digo que eu fui verdadeiramente sendo conduzida. Porque começaram a acontecer episódios na minha vida que eu não teria planejado. Eu fui participar de um encontro de casais, onde foi fantástico, onde eu tive realmente uma conexão, fui aprendendo a ter a conexão com Deus. Eu comecei a frequentar reuniões específicas para estudo bíblico, e aí fui ficando cada vez mais enebriada desse conteúdo que para mim era muito gostoso, porque lembrando lá, quando eu falei que eu era analista de perfil, eu sou a analítica, né? Eu sou aquela que eu quero prova, eu quero documento de tudo. Então, falar de espiritualidade para mim era uma coisa muito subjetiva, aquilo não fazia sentido. Mas aí as coisas começaram a acontecer, e começaram a se encaixar e começou a ficar familiar. E aí chega o momento da viagem. Primeiro cheguei em Paris. Não foi aquela... Não tem nada. Tem sim. Tem creme brulee, tem croissant, tudo maravilhoso. Eu adoro Paris. Tem a Torre Eiffel, eu adoro Paris, quero ir pra Paris. A Torre Eiffel, quase não consegue uma foto lá, porque é cheio de... sujeira lá, mas sujeira lá. Mas tá bom, mas foi ótimo, foi lindo, conheci, não desmerecendo, foi ótimo. Realmente era um sonho de criança. Sabe que eu acredito muito que a gente cria muita expectativa. Quando tu Isso, cria muita muita expectativa em algo, vai dar errado. Deixa eu te falar, não cria expectativa. Não cria, deixa acontecer naturalmente. Quando tu cria expectativa, geralmente não dá certo. Então, não cria expectativa. Só viva. Só vive o momento. Então, chegando lá, fui, visitei, foi ótimo. Conheci e realizei o sonho de criança. Ok. Tá ok. E aí embarcamos para Israel. E aí? Aí não. Aí da hora que entrou no avião, na hora que fala, estamos no espaço aéreo de Israel, as coisas começam a mudar. Energia diferente. As coisas... Energia, exatamente. Uma energia totalmente diferente, total. É tudo diferente. Quando eles anunciaram, dentro de meia hora estamos pousando em Tel Aviv, tudo muda. E não adianta eu falar que você que está me ouvindo de repente pode falar assim, Primeira não, coisa que já chega assustando é o choque de cultura. É o choque cultural. Não, começa dizendo que você não pode levantar dentro do avião, porque eles informam que quando entra no espaço aéreo de Israel, você não pode mais levantar da poltrona dentro do avião. Não pode levantar. E outra coisa que me impactou muito, não carimbam o visto. Não carimba o passaporte. Não carimba o passaporte lá. Não carimba. Lá eles dão um ticketzinho. Porque não pode carimbar que tu tá em zona de Israel. Porque tu pode ir para outro país, por exemplo, que tenha confronto com Israel e tu não entra nesse país. Se você for num país muçulmano, você não entra. Tu não entra se tu tiver com esse carimbo no passaporte. Então isso já me impactou. Lá eles têm uma maquinazinha que tu chega lá, coloca o passaporte e sai um ticket. Tu não pode perder esse ticket, senão tu não sai do país. Exatamente. Então, assim, é tudo muito diferente, mas tudo funciona. E aí vem aquele choque cultural, né? Que é tudo muito diferente da nossa realidade. Mas é de uma grandiosidade, é de uma energia que só indo lá para entender. E tudo aquilo que foi vivendo e foi passando, e a gente fazendo as visitações, e cada dia aquilo ia me incomodando mais ainda, até que chegou o dia do batismo. Você não ia se batizar? Eu não tinha ideia de me batizar. Mas não foi uma coisa movida pela emoção do momento. É porque a partir do momento que eu cheguei lá, por isso eu digo que eu estava sendo preparada para isso que aconteceu. Ao longo de 1 ano e meio, episódios foram acontecendo para que eu chegasse àquele momento. E ali aconteceu. Quando chegou o momento do batismo, eu falei assim, não, eu vou me batizar. E aí eu e o meu esposo nos batizamos. E hoje nós vivemos essa história.
Hoje eu tenho propósitos de oração, eu tenho o hábito da oração diária em conjunto com ele, eu faço leitura diária e isso me conforta. Isso me dá uma tranquilidade que antes eu não dava, eu não tinha. Paz, né? É uma paz que antes eu não tinha. Então, por mais que a gente enfrente adversidades, porque minha vida virou um mar de rosas depois disso. Não, Claro não é que não, isso. claro. Pelo Não é contrário, isso. isso é bíblico também. Quanto A gente mais desafios, quanto mais deserto, mais situações, mais boleto para pagar. É verdade. Mas isso é para te preparar para algo melhor. Mas você tem que entender que você tem que colocar o pé que Deus vai colocar no chão. É para você se preparar nesse processo de desafio. Deus não disse que vai ser fácil. Não. Nenhum momento. Então você vai continuar tendo adversidade, você vai continuar tendo problema. Mas você vai estar o quê? Em paz. Fortalecido. Eu acho que isso é de suma importância. O boleto vai continuar, minha amiga. Vai ter que trabalhar para poder fazer acontecer. Mas você precisa ter essa paz. Que você só encontra em Deus. Exatamente. Então hoje, e aí com relação ao propósito, as coisas foram acontecendo e hoje é muito fortalecido a vontade que eu tenho de levar esse conhecimento para outras pessoas. É fazer com que outras pessoas entendam que existe uma vida diferente dessa que o mundo fez parecer que é normal. E a gente tem que diferenciar o que é normal do que é comum. As coisas ficaram muito comuns. Então, é comum as coisas erradas, mas isso não é normal. E nesse universo em que eu emergi, esse universo do autoconhecimento, esse universo da espiritualidade, e aí entra o empreendedorismo amparado por este outro pilar, faz com que tudo flua e que a gente tenha serenidade, que a gente tenha tranquilidade para lidar com as adversidades que vão vir. Existe sim condições da gente viver em paz. Às vezes eu fico triste quando eu vejo algumas pessoas falando assim, porque eu não consigo ser a esposa, a mulher, a empresária, não sei o que, vou surtar. Não, porque se houver o planejamento, e é para isso que nós estudamos, foi isso que nós conseguimos identificar, se existe um planejamento, se você olha aquele cenário ali e com a ajuda de profissionais competentes para essa finalidade, você consegue sim organizar a sua vida, organizar a sua agenda, de modo que você consiga atingir todos os seus objetivos, inclusive delimitando um tempo para que isso aconteça. Show de bola. Uau, que maravilhoso. E assim, tu não precisa dar conta de tudo. Não. Tu não precisa dar conta de tudo. Né? Você tem que ter sabedoria, você tem que ter autoconhecimento, você precisa o quê? Delegar funções e fazer o que tem que ser feito. Débora, muito obrigada, foi maravilhoso. Eu que agradeço. Até o APCA, né? Nosso curso que vai ser 21, 22, 23 de março. Esperamos por vocês também, que vai ser maravilhoso esse curso. Nós vamos colocar muita coisa que não foi falado aqui. Sim. Porque nós temos ferramentas certas, nós temos muito coisa para compartilhar através de vídeo, através de dinâmicas com equipe, muito legal. Então esperamos por você, 21, 22, 23 de março. Nós já temos uma data marcada, Camila. Já. Muito Temos obrigada. um local também? Já temos o local também. E vamos divulgar na rede social, com calma. Acompanha direitinho que a gente vai abrir o carrinho, tudo no tempo certo. No tempo de Deus vai dar certo. Já deu certo. Então, Débora, muito obrigada. Uma palavra final aí, só para dar um tchauzinho para todo mundo, como gratidão. Uma palavra final. Hoje a palavra que me rege, que vem aqui na minha cabeça, está em Hebreus 11. Em Hebreus 11, muitas vezes a gente duvida que as coisas possam acontecer na nossa vida. Porém, lá em Hebreus 11, do começo ao fim dele, ele vem nos relembrando de quantas pessoas que passaram e que tiveram suas vidas transformadas e que acreditaram, que puseram o pé e que Deus foi lá e pôs o chão. Então, o quão falha é a nossa fé. É aquela história, né? Se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a montanha sai de um lugar e sai. Acredite, tem muita coisa por trás disso. E vai lá no APCA que a gente vai falar sobre isso também. Uau, obrigada. Ter fé, né? Acreditar que tudo vai dar certo Que mesmo tudo quando tudo está dando errado. E você faz por onde? Fazer por merecer, porque não adianta tu querer algo Não é só de Deus na acreditar, vida, né? Não, é fazer acontecer. É fazer acontecer. Uhul! Pode ativar, ativando a sua melhor versão. Muito obrigada, Débora. E você
que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe se fez algo, fez sentido para você, compartilhe com alguém especial, deixe seu like, nos siga também lá no Instagram, @Pamela com 2 M's, Zezé e Tayara, @Débora Rolim, Débora Underline Rolim. Débora Underline Rolim e @Camila Camila Lavô. Muito obrigada e até o próximo episódio.